Então vamos lá na nossa apresentação. Eu vou falar do socialismo de um camarada chamado Antônio Gramsci, tá? Antônio Gramsci, o italiano. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do que seja o socialismo para evitar confusão, tá bom? Então, o que é o socialismo? Filosofia política, social e econômica que defende a propriedade estatal dos meios de produção, distribuição e troca, com objetivo de promover uma sociedade totalmente controlada pelo Estado e, claro, seus mandatários. Em vez da propriedade privada e da busca pelo lucro como motores da economia, o socialismo enfatiza uma sociedade onde a individualidade ela é sacrificada, tendo como uma entidade máxima, substituindo até o Deus, chamada Estado, eliminando lideranças, clubes, sociedades, religiões, utilizando-se de metodologias onde o fim justifica os meios. Lembra da live passada que eu falei de Maquiavel? Pois é mais ou menos isso aí, tá? É onde o fim, então, justifica os meios. Vamos entender, então, algumas características do socialismo. Bom, o socialismo ele acaba com a propriedade privada e chama isso de propriedade coletiva dos meios de produção. Não, né? Isso é pura narrativa. Na realidade, os meios de produção vão para o Estado, né? Terras, fábricas, recursos naturais e outras ferramentas de produção são de propriedade do Estado ou por coletivo de trabalhadores que, no fim das contas, prestam obediência ao Estado ou ao partido, né? E a narrativa da redução das desigualdades sociais e econômicas. O socialismo, gente, ele traz uma distribuição de riqueza impossível, pois não existe, gente, riqueza no mundo para distribuir a todos de forma igualitária. Vai faltar. Né? Então, o que acontece? Acontece uma pobreza generalizada. Acontece o quê? Uma distribuição da pobreza. Né? Tem também, em algumas vertentes do socialismo, né, o que a gente chama de economia planificada. Na China, por exemplo. Né? Em muitos modelos socialistas, o Estado desempenha um papel central no planejamento e na coordenação da economia, decidindo o que produzir, como produzir e para quem produzir. Tá? E tem aquela coisa, não, o bem-estar social, né? As políticas socialistas dizem priorizar a população, oferecendo serviços públicos como saúde, educação, assistência social de forma universal. Gente, mas o Estado, qualquer Estado, tem o poder de Midas ao contrário, né? Onde põe a mão vira merda. Né? Então, a gente pode ver aqui o que é o SUS, né? É a saúde controlada pelo Estado. Uma outra característica é a narrativa da cooperação. Todos vão cooperar um com os outros em vez de competir. Então o socialismo ele tende a valorizar a colaboração e a solidariedade entre os membros da sociedade, acabando com aquele desejo de crescimento inerente ao ser humano, né? A Ayn Rand, no seu livro A Revolta de Atlas, ela fala muito, ela coloca muito bem esse tipo de situação quando você chega para uma pessoa e diz assim: você é médico, você vai ganhar a mesma coisa que um faxineiro, né? Então nem o faxineiro ganha muito e nem o médico. E isso o que acontece? Desestimula o cara de estudar medicina.
tá? Porque o ser humano ele precisa de estímulo para crescer, e um dos grandes males do socialismo é exatamente acabar com esse estímulo, né? E também tem aquela coisa da exploração, né? Jogar o patrão contra o empregado. O patrão é aquele explorador, né? Então o socialismo busca eliminar a exploração dos trabalhadores, garantido que eles recebam uma parte justa do valor que produzem, desde que você dê um pouco para o Estado. Entendeu? No entanto, esses mesmos trabalhadores acabam sendo explorados ou pelo Estado ou pelo partido, seja lá o nome que deem para isso, tá? Aquela coisa de colaboração, né? O socialismo tende a valorizar a colaboração e a solidariedade entre os membros da sociedade, acabando com o desejo do crescimento inerente ao ser humano. Você precisa de estímulo para crescer. E é claro, aquela coisa de sociedade sem classes, né? Algumas visões mais radicais, como o socialismo de Marx e Engels, o objetivo final é alcançar uma sociedade sem classes, onde as distinções sociais baseadas na propriedade dos meios de produção desapareçam, eliminando o sentido de individualidade, né? Aquela coisa de colmeia de abelhas, todos e todos iguais, tá? Bom, vamos falar um pouquinho nos tipos de socialismo. O socialismo ele abrange uma ampla gama de ideias e modelos, tá? Que podem ser agrupadas em algumas categorias. Então nós temos vários tipos de socialismo. A gente tem o socialismo utópico, nós temos o socialismo científico, que é o marxismo, tem o socialismo democrático ou os social-democratas, né? Também chamados de socialistas fabianos, tem o socialismo de mercado, que é o da China, e tem o socialismo libertário, né? Que é o socialismo de Bakunin, que é o que eles chamam, que é chamado, né, de anarquismo. Não confundam com anarcocapitalismo, que não tem nada a ver, tá? Então, muitas dessas experiências foram marcadas por regimes totalitários e economias centralizadas, aí com vários tipos de resultados. Bom, então vamos falar do primeiro tipo de socialismo, socialismo utópico. A gente tem os três principais criadores, idealizadores do chamado socialismo utópico. Nós temos Robert Owen, Charles Fourier e Henri de Saint-Simon. Surgiu no início do século XIX com pensadores como esses caras aqui, que idealizaram comunidades igualitárias e cooperativas como modelos para uma sociedade futura. Eles acreditavam, né, que a mudança poderia ocorrer por meio da persuasão e do exemplo, né? Então, a persuasão dá para vocês entenderem como é que era feita. E tem o marxismo. Gente, até agora eu não usei a palavra comunismo, vocês já repararam nisso? Por quê? Porque comunismo não é ele é uma nação, ele não é um socialismo. O comunismo, ele é uma nação mundial, né? O comunismo é como se fosse o país dos socialistas. Então, o que eles esperam? Eles esperam pegar todos os países e juntar todos esses países em um que eles chamam de internacional socialista. Tá? Então, o comunismo ele é uma ideia de país. Todos os socialistas são, digamos assim, escravos do comunismo ou lutam por o comunismo. O que é o comunismo? O mundo inteiro debaixo do tacão do socialismo. Tá? Isso é importante esclarecer. Vamos falar aqui do socialismo, do marxismo, que é claro, a gente tem aqui os principais idealistas, Karl Marx, Friedrich Engels, que foram aquelas pessoas que basearam a revolução de todos os países socialistas, né? Por exemplo, a Rússia,
a China, a Coreia do Norte, não é isso? A Alemanha Oriental, todos esses países, eles utilizavam do socialismo científico modelo marxista, tá? Qual era a primeira esse posicionamento do marxismo, tá? Ele foi desenvolvido por Marx e Engels. Essa corrente definia que o socialismo seria alcançado através de luta de classes, jogar o preto contra branco, a mulher contra o homem, o gay contra o hétero e por aí vai, né? Através da luta de classes, né, entre o proletariado, que eram os trabalhadores, e a burguesia, que eram donos dos meios de produção. Eles propunham então uma revolução proletária que levaria à socialização dos meios de produção e eventualmente ao comunismo, né? Uma sociedade, segundo eles, sem classes e sem Estado. Eu não sei se vocês viram o filme Doutor Zhivago, é um filme muito antigo, da década de 60, mas é um filme que é muito, muito didático para entender como a Rússia virou socialista, né? Com guerras, muitas mortes, mas muitas mortes, gente. A China também, com grande fome de morte, Cuba, todos esses países que seguiram o modelo marxista de implementar o socialismo na base da porrada, na marra, tá bom? Bom, o outro modelo é o socialismo democrático, Fabiano. Esse, gente, eu acho o pior deles, porque o Brasil foi vítima desse socialismo, da social-democracia, né? Nós tivemos partidos como o PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro, que se baseavam no modelo fabiano, modelo pelo qual o próprio Antônio Gramsci se baseou para escrever as obras dele. Então, o que acontece com a social-democracia? Essa vertente busca alcançar objetivos socialistas dentro de um sistema democrático, ou seja, eles usam a democracia contra ela mesma, através de reformas graduais, eleições e políticas públicas. Muitos partidos social-democratas na Europa Ocidental implementaram políticas como essa orientação. Até hoje, a esquerda europeia ela é social-democrata, né? Então, eles implementaram essa política e a gente vê como é que a Europa está hoje, né? Como é que a Europa está funcionando hoje. Então, toda a esquerda europeia ela é social-democrata. E por que é chamado de socialismo fabiano? O socialismo fabiano é uma corrente de pensamento socialista que surgiu na Inglaterra no final do século XIX, com a fundação da Sociedade Fabiana em 1884. Seu nome é inspirado na tática militar do general romano Quintus Fabius Maximus, conhecido como Contactor, ou seja, aquele cara que adia as coisas. Ele vencia seus inimigos através de uma estratégia de desgastes gradual, sem confrontos diretos e sem revolucionários, né? Ele provavelmente inspirou Gramsci. Então, o socialismo fabiano teve uma influência significativa na formação do Partido Trabalhista Britânico, que acabou com a Inglaterra e está lá hoje no poder até hoje, com aquele lixo de Inglaterra que vocês estão vendo aí. Então, a Inglaterra hoje ela é governada pelo Partido Trabalhista, que são aí social-democratas, né? Então, o socialismo teve influência no Partido Trabalhista Britânico e no desenvolvimento do que eles chamam de Estado de Bem-Estar Social do Reino Unido. Sua narrativa de reformas graduais e intervenção estatal para reduzir as desigualdades são características marcantes do que hoje a gente chama de globalismo. Então, o Partido
trabalhista britânico hoje, ele é liderado por Keir Starmer desde 2020 e se tornou o primeiro-ministro do Reino Unido após as eleições de 2024. Então, o Reino Unido está aquele lixo de hoje, porque governado por partidos trabalhistas, né? São os fabianos, os social-democratas, é isso? Bom, no Brasil, vocês acham que o Brasil está nessa situação de hoje por culpa de quem? Do PT? Não. Culpa de um partido chamado PSDB, que está no comando do Brasil desde a década de 90. E a partir da década de 90, todo esse processo de infecção das universidades, de infecção da mídia, infecção dos três poderes, do judiciário, do legislativo, né? Fernando Henrique Cardoso, né? Aquele presidente que foi todo esse trabalho de dominação, ele foi feito na década de 90 pelo PSDB, que é o que a gente pessoal chamava de Guerra das Tesouras, né? Porque você tinha o PT, que era um partido socialista, com o PSDB, outro partido socialista, que fingiam ser antagônicos. Por quê? Porque eles queriam que ou você votasse um ou votasse em outro. Então você não tinha solução, você não tinha salvação. E eles aos poucos foram fazendo esse trabalho de infecção nas universidades. Eu chamo de infecção, gente, porque foi um negócio que se deu de forma muito gradual. Universidades, mídia, judiciário, OAB, todos esses grandes representantes da sociedade brasileira foi invadido aos poucos, fabianamente, pelo Partido Social Democrata, ou PSDB. Bom, a partir do momento que estava tudo consolidado, tudo pronto para começar a dominação, então o Partido Social Democrata desapareceu. Hoje não tem mais PSDB, né, que ele deixou de ter a sua serventia, e entrou um PT com aquela função de consolidar isso aqui. Só que eles não esperavam por um fenômeno que aconteceu, que bagunçou um pouco os planos deles, chamado Bolsonaro. Né? Eles odeiam, detestam, querem matar o Bolsonaro, querem prender o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele jogou água na fogueira deles. E eles estão hoje tentando sair fora desse prejuízo, tentando recuperar esse prejuízo, e esqueceram das táticas fabianas que eram utilizadas aí pela social-democracia. Tá bom? Mas vamos continuar aqui, tá? Então a gente sabe, Europa, Brasil, todos invadidos pela social-democracia, que conseguiu implantar o comunismo de forma bem assim branda, baseando-se na ignorância das pessoas, né? E a gente tem então o socialismo de mercado, que é uma inovação, né? Então o próprio Karl Marx, ele já falava um pouco do socialismo de mercado. Alguns pensadores do século XX também defendem esse socialismo de mercado, e a China foi o grande laboratório para essas reformas econômicas, tá? Então, uma tentativa de combinar elementos do socialismo com o mecanismo de mercados, ou seja, eles pegaram aqui todas as práticas de comércio, de mercado, e resolveram controlar isso. Então, o Estado pode manter a propriedade de setores estratégicos da economia, enquanto que outras áreas operam com base na oferta e da demanda, desde que cada empresa tenha um escritório do partido dentro de suas instalações, né? Então, Deng Xiaoping foi o que substituiu Mao Tse-tung no final da década de 70. Foi ele que começou com essa história. Ele liderou reformas econômicas na China que introduziram elementos de mercado em uma economia planejada. Então, o termo que é utilizado hoje
o socialismo com características chinesas, ele é usado para descrever esse sistema. Você tem a mão de obra escrava, você tem toda aquela coisa do socialismo, mas com carinha, com uns tapinhas aí do sistema mercantilista. Ok? Isso é importante. Bom, e o socialismo libertário? O socialismo libertário, ele foi... o cara que deu início nesse tipo de socialismo foi o Mikhail Bakunin. O que é isso? Isso é o anarquismo, né? A maioria dos italianos que vieram para o Brasil, né, aí no fim do século XIX, início do século XX, eles eram todos anarquistas. Então ele é chamado de uma corrente que combina objetivos socialistas com defesa da liberdade individual e oposição do Estado centralizado, ou seja, é um socialismo sem Estado, que, é claro, é uma contradição, é um quadrado redondo. É por isso que não deu muito certo. O anarquismo social e o comunismo libertário são exemplos. No entanto, todas as experiências resultaram em ditaduras. Não confundam anarquismo com anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo é uma coisa. Eu posso fazer uma live para vocês explicando o que é anarcocapitalismo. Mas aqui são os anarquistas, são diferentes, eles são socialistas. Ok? Isso é importante que a gente consiga entender. Bom, baseado em todo esse preâmbulo longo que eu dei, mas que eu classifico necessário, vamos falar então de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, que viveu de 1891 até 1937, foi um dos mais importantes e originais pensadores marxistas do século XX. Ele foi nascido na Sardenha, na Itália, foi um intelectual, jornalista, crítico literário e ativista político. Foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, né? E passou grande parte da sua vida preso pelo Mussolini. Foi preso pelo regime fascista de Mussolini. Por quê? O Mussolini não era socialista? Sim, ele era socialista. Ele começou no Partido Socialista, no Partido Comunista Italiano. Só que ele tinha algumas diferenças, então se distanciou disso e prendeu todos aqueles socialistas que discordavam dele. Tá? Mas o fascismo, ele é um socialismo com uma pequena diferença. Tá? Bom, quais são as principais ideias de Gramsci? Olha bem, gente, se vocês não estão vendo isso acontecer. Tá? A gente tem a hegemonia cultural. Tá? É o conceito mais conhecido de Gramsci. Ele argumentava que o poder da classe dominante não se mantém apenas pela força bruta ou pela coerção econômica, ou seja, tudo aquilo que o Marx pregava, que tem que ser feita a revolução, tem que ser na base da porrada e tal. Não, ele falou o seguinte: vamos nos servir da hegemonia cultural. A classe dominante estabelece sua visão de mundo, seus valores, suas ideias e sua moral, como se fosse o senso comum da sociedade, né? Então hoje nós temos um senso comum aqui, né? Influenciando então as instituições culturais, como a mídia, educação, religião, a arte, para obter o consentimento das classes dominadas. Essa hegemonia faz com que as classes subalternas internalizem a ideologia dominante, tornando mais difícil a organização da resistência. Como é que a gente vai resistir hoje? Como é que a gente vai resistir a uma dominação das universidades, a dominação da mente dos jovens? É difícil, né? É quase impossível. E a gente também tem os famosos intelectuais orgânicos, aqueles blogueiros de esquerda, né? Gramsci distinguiu entre os intelectuais tradicionais, que se veem como um grupo autônomo acima das classes sociais, e os intelectuais orgânicos, né?
que são os intelectuais orgânicos? Eles surgem de uma classe social específica e articulam seus interesses e uma visão de mundo. Para a classe trabalhadora alcançar a hegemonia e transformar a sociedade, ela precisa desenvolver os seus próprios intelectuais orgânicos, criados organicamente, saídos do meio daquela classe trabalhadora. Então a gente tem a guerra de posições ou guerra de movimento, né? O Gramsci organizou as estratégias revolucionárias em diferentes contextos. No Ocidente, onde a gente tem aqui uma força muito grande da sociedade civil, com suas diversas instituições culturais, ele propôs o que ele chamou de guerra de posições. Uma luta longa, gradual, para conquistar a hegemonia cultural antes de uma tomada de poder político. Isso contrasta com a guerra de movimento ou guerra de manobras, uma insurreição rápida e direta que ele via como a mais aplicável em contextos como Rússia czarista, onde naquele caso a gente tinha uma sociedade civil muito fraca, já acostumada com ditaduras, com czares muito violentos, né? Então, essa ideia do bloco histórico é interessante, porque ele argumentou que uma classe dominante mantém seu poder através de um bloco histórico, uma aliança entre diferentes classes e grupos sociais, unificados por uma ideologia hegemônica, né? O que a gente está vendo hoje no Brasil, né? Então, para uma transformação social bem-sucedida, a classe trabalhadora precisa construir um bloco histórico alternativo capaz de desafiar a hegemonia existente. Tem a filosofia de praxis. Ele utilizou essa expressão para se referir ao marxismo, enfatizando seu caráter histórico, prático e a unidade entre teoria e prática. Ele se opôs a interpretações mecanicismas e economicistas do marxismo. Todas essas ideias ele deixou para trás, porque ele acha que uma infiltração da cultura, né, defendendo a importância da ação humana, da cultura e da consciência na transformação social, transformar a sociedade, né? Então, ele tinha a dominação mental das massas, se utilizando do quê? Se utilizando da mídia, se utilizando de grandes influenciadores. Então, a doutrina do filósofo marxista italiano Antônio Gramsci consiste em inverter o processo revolucionário, fazendo com que a população esteja pronta para recebê-lo sem resistência quando isso acontecer. Nós estávamos prontos para receber, nós estávamos recebendo isso sem nenhuma resistência, até que apareceu uma pedrinha no sapato, que a gente chama de Bolsonaro. A estratégia, dominar todas as instituições humanas, incluindo as religiosas, educacionais, midiáticas, culturais, jurídicas e governamentais, de modo que as pessoas desconheçam que haja uma coordenação central. Qual era a coordenação central aqui na América? O Foro de São Paulo, né? E se sintam constrangidas por pensar em tratar-se de manifestações honestas, espontâneas e universais, submetidas regularmente ao princípio democrático. Olha que coisa interessante, olha como é que ele foi um cara extremamente inteligente, bolou esse negócio de uma forma muito bem bolada, né? E o que era Gramsci na realidade? Ele foi um marxista, né? Mas ele deu uma renovada, deu uma mudada no pensamento marxista. Ele se distanciou dessas visões de deterministas e economicistas, dando maior ênfase ao papel da superestrutura. O que é a superestrutura? O que no final das contas vai dominar a gente? A cultura, a ideologia e a política, né? Na manutenção e no desafio do poder capitalista. Então ele mantém o capitalismo, mas do jeito dele. Sua análise da hegemonia cultural ofereceu uma explicação mais complexa de como a dominação da classe opera nas sociedades capitalistas avançadas. Tá bom? Então, era essa a ideia de Gramsci.
E qual foi o legado de Gramsci? Tá? Ele teve uma influência duradoura, principalmente no Foro de São Paulo, aqui na América, incluindo a teoria crítica, os estudos culturais, a sociologia política, a educação e a ciência política. Suas ideias sobre hegemonia cultural, intelectuais orgânicos e a guerra de posições, a guerra cultural, né, que chamou de guerra de posições, mas é a guerra cultural, continuam sendo ferramentas importantes para analisar as dinâmicas de poder e as possibilidades de mudança social no mundo contemporâneo. Ele é considerado, gente, para o mal, um dos maiores pensadores do século XX, cuja obra continua a inspirar debates e análises sobre a cultura, política e a sociedade. Desculpa, gente. Gramsci não publicou grandes obras, publicou pouca coisa, tá? Durante a sua vida. E a maior parte da sua produção foi escrita durante os anos que esteve preso. Por isso que eu digo, gente, quando a gente prender alguém, não deixa escrever livro. Foi uma merda. O Hitler ficou preso, escreveu o livro, olha a merda que deu. Esse cara ficou preso, escreveu o livro, olha a outra merda que deu. Tá? Então não pode deixar esses caras escrever livro em cadeia. Né? Tem o Graciliano Ramos com as memórias do cárcere e tudo mais. Tá? Então, a maior parte foi escrito durante os anos que esteve preso pelo regime fascista italiano entre 1926 e 1937. Tá? Então, ele promoveu o casamento das ideias de Marx com a de Maquiavel. Ele considerou o Partido Comunista como um novo príncipe. Então ele dava conceito à ideia do comunismo, né? A quem o pensador florentino renascentista dava conselhos para tomar e permanecer no poder. Para Gramsci, mais ainda do que para Maquiavel, os fins justificam os meios e qualquer ato só pode ser julgado a partir de sua utilidade para a Revolução Comunista. Nesse sentido, certamente Gramsci é um dos maiores teóricos do totalitarismo de todos os tempos. Quais são as obras dele? Os Cadernos do Cárcere, ou Quaderni del Carcere, obra principal de Gramsci, escrita em 1929 e 35 durante seu período de prisão. Então o que ele fez? Ele escreveu 33 cadernos manuscritos contendo anotações, ensaios e reflexões sobre temas como hegemonia cultural, praxis, né, que é a reinterpretação do marxismo, o Estado e a sociedade civil, a educação e o papel dos intelectuais, Maquiavel e a política moderna. Ele já foi muito ele bebeu muito na fonte do Maquiavel, ele bebeu muito da fonte do socialismo fabiano, né? Então, e ele escreveu uma versão dele da história italiana chamada Risorgimento. Foram publicados póstumamente a partir da década de 40 em versões aí por temas, tá? Então, alguns temas que ele colocou dentro dos cadernos foi o Príncipe Moderno, né? Ele deu uma releitura do Príncipe de Maquiavel, onde analisa o papel do partido político revolucionário. Algumas notas sobre Maquiavel, a filosofia da praxis, a questão meridional, né? Que aí ele entra mais dentro da Itália, né? Dentro do território aí da Itália. Sociedade civil e Estado, que é a reflexão sobre os mecanismos de dominação e resistência. Tá bom? Então a gente tem poucas obras. Ele tem as Memórias do Cárcere e tem as Cartas do Cárcere. Tá? Desculpa, Cadernos do Cárcere e Cartas do Cárcere. Memória do Cárcere do Graciliano Ramos. Reunião das cartas de Gramsci escreveu para familiares, amigos e colegas entre 26 e 37. Então essas cartas revelam pensamento político e filosófico, suas condições físicas e emocionais enquanto ele estava preso e as suas reflexões pessoais e literárias. Então só tem essas duas obras, que fez um puta de um furdúncio aí no mundo. Tá? Bom, outras publicações, aí já não é nem dele, tá? Mas alguns outros autores, né? Após sua morte, estudiosos organizaram parte dos cadernos do cárcere em coleções temáticas, como os intelectuais e a organização da cultura, lógico que a cultura é o principal modelo de dominação,
Maquiavel, a Política e o Estado Moderno, Concepção Dialética da História, Literatura e Vida Nacional. Gente, esses livros estão aí à venda, se vocês estiverem interessados em ler. É uma leitura interessante, tá? É uma leitura interessante, mas é aquela leitura cansativa, tá bom?